Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos, e nós estamos aqui para falar da vida desse Evangelho, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, ao nosso coração, ao coração da igreja, a igreja que deseja e ama viver Jesus. Nós estamos estudando a parábola do semeador, e hoje nós vamos falar da semente boa, que é a palavra, com solo bom, que é o nosso coração. Veja, a semente é boa, nós estamos falando bastante disso, é a palavra de Deus, contém a vida de Deus, o DNA de Deus, a programação de Deus, o chamado, a vocação e o propósito de Deus para a nossa vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A semente é pequena, mas dentro dela tem esse embrião, tem essa vida que é Zoe, que é vida eterna, que é vida de Deus. E a semente é semeada, e ela encontra alguns solos que são inimigos. Ou o solo em si é um inimigo, como por exemplo o primeiro solo que era à beira do caminho, ou existe coisas no solo que são inimigos da semente, como no caso as pedras, como no caso os espinhos. Mas a palavra encontra um bom solo. Glória a Deus por isso. Porque você é um bom solo. Porque eu sou um bom solo. E a palavra, quando encontra esse bom solo, a palavra passa a fazer parte desse solo. Assim como a semente, ela passa a ser do solo. Veja, a semente, quando encontra um bom solo, ela passa a ser daquela terra, ela passa a ser daquele solo. A palavra, quando encontra um coração bom, essa palavra passa a ser a palavra daquele coração. Veja, a boca fala que o coração está cheio, o coração se enche de tal maneira da palavra, que aquela palavra passa a ser a palavra daquele coração. Aquele coração está falando da pessoa, de nós como pessoa. A palavra passa a ser daquela pessoa. Não é só mais a palavra de Deus, mas a pessoa tem a ousadia de dizer, é a palavra de Deus, mas também é a minha palavra, porque adentrou, se enraizou tanto ao coração, que passou a fazer parte, da vida da pessoa. Então veja que é um solo bom. Nós vimos essa passagem da parábola do semeador no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. E nos três conta quase praticamente a mesma história. Os 4 solos. O último solo é o solo bom, é o solo que produz, é o solo do reino, é um solo produtivo. E o que seria um solo produtivo? Veja, é muito simples, e eu vou recapitular o que seria um solo que é bom. Primeiramente, o solo bom, ele não é um solo à beira do caminho. Nenhum solo que é uma estrada é um solo bom para o plantio. Ou seja, uma pessoa que ela é um bom solo, ela não coloca a vida dela em primeiro lugar. Ela não centralizou a vida dela em si mesmo, porque o eu é o maior inimigo da palavra. O eu é o maior inimigo do evangelho. Foi o que Satanás fez Adão fazer ao comer do fruto proibido. Ele se separou de Deus, se tornou independente e passou a ter a vida do eu, a vida independente de Deus, uma vida própria, e essa vida própria é o maior obstáculo à palavra. Então, um solo bom não é um solo à beira do caminho onde passa muito trânsito, certo? Segundo, o solo bom é um solo sem pedras. As pedras está falando da religiosidade, como nós estudamos. Então, um solo bom é uma pessoa que decidiu não servir a Deus pela própria cabeça, não servir a Deus pelo próprio coração. Veja, não servir a Deus pelo próprio coração humano. Olha só, não servir a Deus por tradições, não servir a Deus pela cultura, não servir a Deus por ensinamentos de alguma pessoa, mas a pessoa procura servir a Deus através de Jesus. Ela encontra Jesus e agora o parâmetro de vida dela não é o que ela faz, mas é o que Jesus fez. Não é o que ela fala, mas é o que Jesus falou.
Não é ela, mas é a pessoa de Cristo nela. Solo bom. Em terceiro lugar, uma terra boa, um solo bom, uma terra sem espinhos. Veja que o espinho é concorrência com a palavra. Os espinhos falam do mundanismo, esses espinheiros. Veja que uma terra boa, portanto, é uma terra que não existe essa concorrência com o mundo. Ainda que todos nós temos mundanismo, carnalidade em nós, mas nós entendemos que a palavra predomina, a palavra está acima, a palavra é superior e nós não fazemos concorrência entre a palavra e o mundo. Então essa seria uma terra boa, que não contém esses três elementos, não contém o eu, o ego, a egolatria, não existe religiosidade e não existe mundanismo, certo? Não, portanto, é uma terra boa para ser plantada, não é à beira do caminho, não tem pedra e não tem espinho, mas uma terra boa. Nós podemos ver então que uma terra boa, ela não pode ter esses problemas que Jesus verificou para nós, encontrando ali essas terras do solo duro, batido por ser beira de estrada, o solo duro por ser pedra e os espinhos. Uma terra boa, ela tem nela. Toda terra boa que a gente for plantar, ela contém dentro dela magnésio, certo? O que é o magnésio? Ele serve para absorver a luz, dentre tantas outras coisas. Então, o magnésio tem o poder de fazer com que a luz solar venha sobre a semente, sobre a terra, e faça com que essa semente, junto com a terra, comece a germinar, a crescer e a produzir. Veja que em Mateus capítulo 13, verso 23a, está falando assim: ouve e compreende a palavra, certo? Olha só o que diz, que a boa terra são aqueles que ouvem e compreendem a palavra, então recebe a luz da palavra. Veja que se não existe o magnésio na terra física, na terra humana, não há condução de luz, não há como absorver a luz. E se a terra não for boa, se ela tiver muitas pedras, muitos espinhos ou beira de caminho, ela não tem como absorver a luz. Ou seja, ela não compreende. A palavra é luz para os nossos caminhos, certo? O Salmos 119 fala isso, que é luz, é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, a palavra. Então nós precisamos ter uma decisão séria na nossa vida de cristianismo. A nossa vida de cristianismo não deve ser um cristianismo domingueiro, e nós não devemos pedir a Deus que nos abençoe ou que nos tire dos problemas que nós estamos passando. Nós precisamos decidir que a palavra será a luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. É uma decisão, é uma convicção interna dentro de nós, de que nós seremos regidos, orientados por essa palavra. Em segundo lugar, uma terra boa, uma terra para produzir. Veja que tem muito poder na palavra, e tem coisas na terra que vai fazer essa palavra fluir. Ou seja, então o magnésio é da terra, certo? O magnésio, que é o poder para absorver a luz, é o coração que está pronto para receber luz, é o coração que está pronto para receber a palavra, pronto para entender as escrituras. A palavra é da terra, então absorver a luz é da terra, absorver a luz não é da semente, é da terra. Em segundo lugar, nós vemos aqui enxofre. O enxofre serve para uma estrutura para as plantas. Força, é a força. Sem o enxofre, as folhas ficam amareladas. Então, sem enxofre, sem esse elemento aqui, o enxofre, as folhas ficam amareladas e o fruto não tem força. Veja que em Lucas, no capítulo 8, no verso 15b, está falando de um solo honesto. Um solo honesto. Lucas 8, 15b. Ou seja, o enxofre está falando aqui dessa força que o solo dá para a semente
para a semente crescer, se fortalecer e ser saudável, ser forte. Folhas amareladas significa que faltou enxofre, significa que faltou a honestidade, a sinceridade. Então veja que um solo bom é um solo, primeiramente, que consegue receber a luz, certo? É esse magnésio. Segundo, ele recebe ele tem essa força, ou seja, de ser honesto. Que tipo de honestidade o coração deve ter? A honestidade de que não tem como ser salvo por si mesmo, a honestidade de não conseguir por si próprio, a honestidade de reconhecer a si mesmo e a honestidade de reconhecer que precisa de um Salvador, que precisa de Deus, precisa do Senhor, precisa do alto. É essa honestidade, é ser honesto, é um solo honesto, é um solo sincero. Veja que o enxofre está falando dessa força no solo, dá a força para a semente. E nós damos a força para a semente porque nós falamos para a semente, para a palavra: eu não tenho e eu preciso do que você tem. A vida que está na palavra. Nós chegamos à conclusão, o solo diz: eu sou honesto, eu não posso produzir sem você. Eu não tenho condições de produzir, de frutificar, de ser uma árvore, de produzir uma árvore aqui verde, frondosa, forte, poderosa, caso você não esteja aqui na minha vida, na terra, no solo, certo? Então isso quer dizer honestidade, ser honesto, ser um solo que reconhece o que é e reconhece o que a semente é. Isso é visto muito. Porque as pessoas não frutificam? Justamente porque elas não têm essa honestidade. Porque dentro delas, lá no fundo, elas não reconhecem que elas precisam e elas carecem. Elas só veem esse carecer quando elas estão passando um momento difícil. Mas a nossa vida não é precisar de Deus em momentos difíceis. A nossa vida é viver Jesus a todo tempo. É viver a semente que produz a árvore, que produz os frutos. Em terceiro lugar, nós vemos que por uma terra aqui física, dessa terra, ser uma terra boa, ser uma terra que dá condições para a semente. Veja, nós estamos falando de uma terra boa e essa terra boa dá condições para a semente morrer, viver, germinar, crescer e produzir, certo? Então tem na terra. E em terceiro lugar nós vemos zinco. E os zincos são esses micronutrientes essencial para o crescimento e reprodução das plantas. Então veja que é de novo essencial. É um micronutriente, são nutrientes minúsculos que servem para o crescimento e para a reprodução. Para o crescimento, ou seja, para dar o fruto, para crescer e dar o fruto. Olha só, em Lucas capítulo 8, verso 15, está falando também de um coração bom. Veja, fala de um coração honesto, que nós colocamos aqui como enxofre, e um coração bom, ou seja, um coração saudável, um coração útil, ou um solo saudável, um solo útil, certo? O que isso fala para nós de ser um coração útil, um coração que abrigou a palavra? Veja, a palavra precisa ser abrigada. A primeira semente caiu à beira do caminho, nem adentrou a terra porque era dura pelo trânsito de várias coisas que passavam ali. A segunda semente ali, ela também não conseguiu se aprofundar na terra devido às pedras. A terceira semente até entrou na terra, mas tinha concorrência com raízes mais profundas que estavam antes dela. Então o que é um coração bom? O que é o zinco, esse micronutriente que faz crescer? É ser útil para a palavra, é amar a palavra. É como diz o Salmo 119:11: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A própria palavra é escondida no coração e ela estando ali, ela é impedimento para a gente viver errando o alvo, para a gente viver uma vida infrutífera, para a gente viver uma vida sem sentido, sem nexo, sem propósito de Deus para a nossa vida. Então é isso. Veja que o solo bom tem nutrientes, o solo bom tem sais minerais, o solo bom tem tudo isso para quê? Para que a semente
tenha condições de produzir, porque o solo está dando para ela essas condições. Ou seja, a palavra só produz no nosso coração se nós permitirmos a livre escolha, a esse coração bom. E o coração bom é o coração que decidiu que a palavra vai reger, vai orientar, vai conduzir a vida dele. Então olha como que está simples para nós. Em quarto lugar, um solo bom é um solo que tem nitrogênio, que ajuda também a desenvolver os macronutrientes e enzimas. Olha só o que diz a Bíblia aqui em Marcos 4:20a, que ouve e recebe para desenvolver fruto. Aqui o nitrogênio ajuda a desenvolver as macromoléculas e as enzimas. Ou seja, tudo que é necessário ali para a semente deixar de ser semente, para a semente se tornar uma árvore, para a semente dar fruto. O nitrogênio tem esse sentido de estar ali fazendo esse trabalho. Então olha só, aqui em Mateus 13:23 diz: ouve e compreende. Aqui em Marcos 4:20 diz: ouve e recebe. Olha só, recebe. Veja que Jesus está dizendo de receber, de aceitar, de acomodar, de fazer com que aquilo faça parte de si mesmo. Para quê? Para que haja esse desenvolvimento. Então, o nosso relacionamento com o ensinamento de Jesus, o nosso relacionamento com o ensinamento de Cristo é muito importante para a nossa vida cristã. Nós estamos vendo que tem pessoas que baseou a vida delas num dom, igrejas que basearam a vida dela num dom de cura, num dom de milagre, num dom de suposta profecia. Outros baseiam a sua vida numa vida de oração. Eles fazem o sacrifício de oração, de orar 5, 6 horas por dia, 7, 8 horas por dia. Veja que outros fizeram outro estilo de vida cristã, com jejum, e jejuam, e jejuam, e jejuam, e jejuam, mas nada, meus irmãos, substitui a semente. É a palavra que nós precisamos ouvir e receber. Porque ao recebermos a palavra, é a palavra que vai manter a gente. Não é o tanto que a gente ora que mantém a gente de pé. Isso é um engano da religião. Isso é religiosidade, é falar que você está de pé porque você ora demais. Ou seja, você não está de pé porque Cristo te colocou de pé. Você está de pé por suas condições próprias, por suas ações religiosas, porque você tem um princípio de oração. Não é a oração que nos mantém de pé, é Jesus que nos colocou de pé. É Jesus, o Evangelho não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Por isso que tem gente que baseou a vida na oração, outros basearam nas campanhas, outros basearam nos dons. Eles começam a desmoronar, porque o que nós temos que receber é a palavra, e a palavra é o ensinamento de Jesus, e entender que o que somos é porque Jesus nos fez ser, o que temos é porque Jesus nos proporcionou ter, e o que nós faremos é porque Jesus dará para nós fazermos. É Jesus. Essa é a terra. Quanto mais entendimento você tiver de Jesus, quanto mais você ir retirando da tua vida o eu, a religião e o mundo, mais você vai ter esse nitrogênio, mais você vai desenvolver, mais você vai receber. Desenvolver é o mesmo de receber aqui, e receber o que a semente tem para você, porque o teu chamado, o teu propósito, a tua vocação, a tua prosperidade, a tua saúde, o teu ministério, tudo que você é, tudo que você tem, toda a vida que você tem que viver está na semente que Deus colocou em você. E essa semente precisa de você, ou seja, precisa do teu solo, do teu coração, essa aceitação, esse ouvir e receber para que possa produzir. Em quinto lugar, uma terra boa aqui da humanidade para a gente plantar, é uma terra que tem cobre, certo? E o cobre serve para proteção contra doenças. O cobre tem esse poder de trazer proteção contra as doenças. Então tem doenças que vêm na terra e enferma a semente fica doente.
a semente fica debilitada, a semente não consegue produzir como deveria. Nós vemos em Lucas falando de frutos que não ficaram perfeitos, porque faltou o cobre, certo? Olha só o que diz Lucas 8:15b, que a terra conserva a semente, a terra segura a semente, a terra protege a semente. Ou seja, tem na terra o cobre, e o cobre protege a semente. E olha Lucas 18:15b, a terra conserva a semente, é a terra que segura a semente, é a terra que envolve, que protege, que guarda a semente. Então veja que as doenças, as debilidades, elas começam a desaparecer da nossa vida quando nós decidimos que a palavra vai ser gerada em nós a todo instante. Quando a Bíblia diz lá em Gálatas 4:19 que é Cristo sendo formado em nós, é a palavra sendo formada cada vez mais dentro de nós. É esse conservar da palavra para que essa semente se torne algo grande dentro de nós, como a semente do grão de mostarda, que é a menor, mas ela cresce e ela faz sombra, ela abriga isso dentro de nós. Então, há esse conservar, nós conservamos a semente dentro de nós. Nós guardamos a palavra no coração. Foi o que o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração. Eu escondi a palavra no meu coração. Há uma decisão assim simples nossa de esconder essa palavra, e é como um tesouro a palavra. É um tesouro, a gente esconde, a gente não guarda bem guardado aquilo que é valioso para nós. Um tesouro, nós não guardamos o tesouro. É mais ou menos isso, a semente é guardada na terra. A terra, quando recebe uma semente, ela vê aquela semente como um tesouro, e ela guarda dentro ali, e ela procura dar tudo que aquela semente precisa para ela produzir. E é isso que nós fazemos quando a gente recebe a palavra. É um tesouro dentro de nós, e nós fazemos tudo necessário para que seja conservado, seja guardado essa semente dentro de nós. Em sexto lugar, para uma terra boa aqui para a gente plantar, é necessário haver ferro. E o ferro, ele ajuda o nitrogênio. O nitrogênio, ele desenvolve as macromoléculas, e agora o ferro, ele ajuda o nitrogênio. Ele atua no desenvolvimento de troncos e raízes. Então o ferro, ele ajuda no desenvolvimento, na robustez da árvore, na robustez da planta, certo? Nos troncos, na raiz sendo cada vez mais forte, se aprofundando mais na terra, para ir cada vez mais fundo e buscar cada vez mais o que a terra tem para ela, o magnésio, o enxofre, o zinco e o cobre, o nutriente. O ferro tem essa finalidade de atuar, de operar, cooperando para esse desenvolvimento do tronco e das raízes. Veja, meus irmãos, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O ferro aqui fala dessa fé. A fé é certeza que o que você precisa não está em você, que você tem que convergir tudo que você tem, tudo que você é, para aquilo que foi dado para você. Porque o que foi dado para você tem tudo que você precisa, a semente. E aí você coloca a fé na semente. Você coloca a fé na palavra. Você ouve, veja, o semeador semeia, ou seja, o solo recebe, o solo ouve, a fé vem pelo ouvir. E quanto mais a gente ouve, mais robustez, mais força no tronco, frondosa, grande, mais raízes para pegar mais nutrientes, para dar mais fruto. É a fé que regula a frutificação. Veja que a gente recebe medidas de fé, e essas medidas de fé que nós recebemos têm a finalidade de cooperar. Vem as medidas de fé para nós cooperarmos. Ao ouvirmos, vem como se viesse ferro para a terra. É como se Deus estivesse jogando adubo na terra, jogando coisas que a terra precisa para aquela semente se tornar forte. Então olha só, a palavra tem que ser misturada com fé.
No livro de Hebreus, nós lemos que o povo do deserto, eles ouviu a palavra, mas a palavra não estava misturada com fé. Ou seja, se não tem fé, não é um bom solo. A palavra tem que estar misturada com ferro. É a palavra e o ferro, é a palavra e a fé. Então veja que a fé, ela faz com que as raízes se aprofundem e o tronco seja forte para que haja o fruto. Sem fé é impossível a semente fluir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a semente. Veja que a terra quer agradar a semente. A terra, ela é designada a guardar a semente e a agradar a semente, a servir a semente. Olha só, a terra serve a semente. A terra serve a semente com aquilo que ela tem. Não é verdade? Nós estamos vendo aqui o magnésio, o enxofre, o zinco, o nitrogênio, o cobre, o ferro. A terra dá aquilo que tem para a semente. E a semente, por consequência, gera na terra a vida que ela tem. O DNA dela tem condições daquele DNA de informações genéticas e físicas se tornar realidade. Veja que nós precisamos entender esse processo da palavra no nosso coração. Você precisa entender esse processo. Você precisa compreender isso muito claramente. Você precisa saber que o que você precisa está na palavra e você precisa servir a palavra. Jesus é a palavra. Nós vemos isso já, que Jesus é a palavra de Deus. Um dos nomes de Jesus é a palavra de Deus. Não é verdade? Apocalipse capítulo 19. Diz lá no 15, 16 e 17 que Jesus é a palavra de Deus. Nós precisamos servir a palavra, nós precisamos agradar a palavra, nós precisamos dar a palavra condições para que ela gere aquilo que ela deve gerar em nós, que é o fruto poderoso. Então esse é o relacionamento. A terra com a semente é um relacionamento. A semente tem uma vida que a terra não tem. E a terra tem condições para que a semente possa gerar essa vida que está dentro dela. Que se a semente não cair na terra, se é uma semente apenas sozinha. Mas se a semente cai e a terra abriga ela, e ela morre, e ela volta a viver, e ela produz fruto, porque ela encontrou uma terra que contém tudo que é preciso para que ela possa crescer e produzir e dar fruto. Então esse é o relacionamento nosso com a semente. Você precisa ter um relacionamento com a semente. Você precisa ter um relacionamento com a palavra. Você não pode fechar o teu olho e pensar assim, poxa, agora eu estou vendo Jesus. Você vê Jesus aprendendo do ensinamento dele. É isso, esse é o sentido. E você precisa encharcar teu coração, meditar na palavra, para que a palavra possa ter condições dentro de você e tomando conta de você, para que você possa produzir o que a palavra tem para você produzir. O que você tem que produzir, o poder, a glória, a honra da tua vida está na palavra, e Deus colocou como uma semente dentro de você. Mas se você não quiser a semente, só você com terra, e você como uma terra, você pode ter o magnésio, você pode ter o enxofre, o zinco, o nitrogênio, o cobre, o ferro, mas a semente não está ali. Você pode até ter, mas não existe o poder da vida da semente para você viver. E se o espinho cai ali, é o espinho que vai pegar o teu ouvido, é o espinho que vai pegar a tua fé. E se a pedra ficar ali, ela vai tomar o lugar de produção na sua vida. E se você for uma pessoa que é viva para você mesma apenas, que vive demais para você, não tem semente que vai fluir, porque você não tem terra boa. Então olha só, é o relacionamento da semente com a terra, da terra com a semente. A terra dá o que é necessário para a semente, e a semente então pode produzir o que ela foi designada a produzir. Agora então você pode perceber que essa semente que caiu à beira do caminho, que é o eu, nessa terra, veja, que essa terra dura, que é beira de caminho, não tem magnésio. Então existia dificuldade de absorver a luz não entra, a terra está dura, a terra não está arada. Então, luz da palavra não entra ali, porque não tem o magnésio, não tem o ouvir, não se aprofunda. Então, gente que não consegue nem ouvir a palavra, porque vive tanto para si mesmo, não tem o enxofre no solo, porque não é honesto. Um solo honesto não é duro, um solo honesto é fofo. E beira de caminho é duro.
Então veja, vem a palavra e aquilo bate como se estivesse batendo numa parede, num concreto, não tem zinco, não tem crescimento, o solo não é bom, o solo é beira de caminho, é cheio de si mesmo. Recebe tudo, 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 tudo que é do cosmos. Recebe tudo, tudo, tudo que é da filosofia. Recebe tudo, tudo, tudo que é de terceiros. Mas quando vem o divino, quando vem a semente que cai do alto, então o solo ele não é bom, ele é ruim, ele não aceita, não tem cobre. Ou seja, ali não gera proteção contra a semente, tanto que é pisado pelos homens a semente, e vem as aves e rouba, não tem nitrogênio, não recebe, é solo duro, não adentra, não se aprofunda, é superficial, né? É superficial, não tem o ferro, não tem fé, não gera semente, nem árvore, nem fruto, porque sem fé é impossível a palavra ter raiz, ter tronco. Sem fé a semente continua semente apenas. Sem fé a semente não gera morte. Sem fé a semente não gera vida. Sem fé a semente não gera ressurreição. Então veja que é muito importante a gente tratar a semente com ouvido e com fé. Agora veja o segundo solo da parábola, que fala que é o solo pedregoso, que é o solo religioso. Nessa terra não tem magnésio, porque as pedras impedem da luz tomar o solo. Veja que essas pedras estão impedindo da luz adentrar aquele solo. Tem pedras e pedras atrapalham. Ideias humanas impedindo da luz do reino adentrar. Não tem enxofre, porque a pedra tira a estrutura para que o DNA da semente produza. Não tem como, não existe, não tem zinco. Não cresce porque a pedra toma o lugar da raiz. O zinco serve para desenvolver a raiz? Glória a Deus. A terra boa tem, mas a terra cheia de pedra, quem está ali? A pedra. Então, como que o zinco vai agir? Não age porque está no lugar. A pedra está no lugar, não tem como ter raiz, não tem nitrogênio, não ajuda no desenvolvimento. Por causa das pedras tem pouca terra. Se tem pouca terra, é impossível ter nitrogênio, porque tem mais pedra, então não tem desenvolvimento, não tem crescimento. Daí a gente vê muita gente vivendo dentro da igreja na alma, daí a gente vê muita gente vivendo dentro da igreja na carne, religioso, e não produz, não cresce. É sempre na etapa da infância espiritual, procurando ter fé. Ao invés de viver a fé, procuram ter fé. Ao invés de ver o amor, procura ter amor. Ao invés de viver santidade, procura ter santidade. A igreja que fica procurando ter é uma igreja cheia de pedras, é uma igreja religiosa, e são as próprias pedras que impedem dela viver. Sempre está procurando, sempre está caçando. Então veja, essa terra cheia de pedra não tem cobre, porque tem as doenças, e tem pedra, e é impossível ter esse cobre em quantidade necessária, e aí gera as doenças. E a própria religião, irmãos, ela é produtora de doença, porque a religião nos condiciona a viver pelo merecimento, pela meritocracia. Se você está fazendo tudo certo, você se sente digno de ter saúde. Se você está fazendo tudo errado, você se sente digno de ser doente. E você coloca a doença como um agente de Deus. A doença é um agente do diabo, né? Jesus veio para curar, né? Para libertar os oprimidos do diabo, Atos 10:38. Mas a religião colocou a doença, deu um cargo para a doença é um agente de Deus, para moldar caráter, para transformar pessoas. Então a doença é usada na religião, mas a doença não procede de Deus, procede do pecado. Mas Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. No Evangelho nós podemos receber saúde, viver em saúde. Veja que nesse solo pedregoso, o ferro, que infelizmente o ferro, que é algo muito importante, que é a coisa talvez mais importante, não está presente, certo? Não tem desenvolvimento. A religião é inimiga da fé. A religião é inimiga da fé do tipo de Deus. Veja que a fé, ela olha para Jesus. A fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a fé, ela olha para Cristo. A fé não tem olho para si mesmo. Mas a religião produz uma fé para nós olharmos para nós mesmos. E daí
a nossa fé sempre é débil, sempre é fraca, sempre é enferma, justamente porque nós olhamos demais para nós mesmos e nós nos sentimos incapazes de fazer aquilo que Deus diz que nós podemos fazer, porque nós começamos a olhar demais para nós e vemos nossos sentimentos, emoções, pensamentos, ideias, ações, nossas fraquezas e baseamos a nossa fé naquilo que nós somos, ao invés de basear a nossa fé naquilo que Cristo é. Então, onde existe religião, não existe fé. Não existe fé genuína, não existe a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é uma semente que vem em nós para que a gente olhe para Jesus, para que a gente ouça Jesus e a gente vive do que a gente vê em Jesus, daquilo que a gente ouve de Jesus, não daquilo que a gente vê em nós mesmos e daquilo que a gente ouve de nós mesmos. Nós não seguimos o nosso testemunho de fé, nós seguimos o testemunho de fé de Jesus Cristo. A religião faz a gente seguir o testemunho da nossa fé, da nossa própria vida. Nós ouvimos a nós mesmos, nós ouvimos a confusão da nossa alma, nós vemos os nossos maus exemplos e aí, na hora de exercer a fé, nós não a possuímos porque nós estamos olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para a meritocracia e a fé do tipo de Deus nos faz olhar para Jesus, onde tem religião, não tem como ter fruto, é impossível frutificar na religiosidade, é impossível frutificar quando tem coisas que é pedra que tomou o lugar da verdadeira pedra que é Jesus. Jesus é a pedra angular, mas o diabo produz essas pedras para jogar em nós, em nome de Deus, o falso Espírito Santo, para que a gente possa viver preso em nós mesmos e não receber aquilo que nós deveríamos receber da semente, porque nós estamos presos em nós mesmos. Então veja que o terceiro solo aqui, que é o entre os espinhos, ele também não tem o magnésio. Os espinhos absorvem a luz primeiro. Veja, a terra tem até o magnésio, que é essa condução, essa absorção, né, da luz para a terra. Mas quem que pega em primeiro? Tem concorrência, tem o mundo, tem os espinheiros ali. Então a luz, ela é absolvida pelo mundanismo. A gente vê hoje pessoas que estão vivendo o mundo em nome de Deus. Elas estão querendo prosperar, a prosperidade para mostrar para as pessoas igual o mundo faz, pela ganância. Elas são gananciosas, elas são tão gananciosas que elas querem tanto dinheiro que elas passam os outros para trás e depois que elas passam os outros para trás, elas agradecem a Deus por ter dado certo, de tão desesperado que são para ganhar dinheiro, para ter bens. Veja que a luz vem do Evangelho, por exemplo, a luz de viver uma vida vitoriosa em Jesus, e essas pessoas recebem essa luz, e elas não colocam no reino, em Cristo, elas colocam, poxa, eu vou usar Deus para eu ficar rico, eu vou usar Deus para eu ser cheio de saúde, para eu poder satisfazer meus desejos da carne lá no mundo, porque um doente não pode estar nas baladas da noite, mas uma pessoa cheia de saúde, ela pode estar. Então tem pessoas que querem, por exemplo, ser curadas e ter saúde, orando e pedindo a Deus em nome de Jesus, para que elas possam viver a vida da terra aqui, a vida promíscua, a vida do erro. Então veja, não tem luz, é trevas, não tem o enxofre, os espinhos tomam para si a estrutura da terra. Veja que o enxofre, ele proporciona essa estrutura de força, de energia, para que aquela semente se fortaleça, cresça e seja frondosa, as folhas sejam verdes. E aí, como isso pode acontecer? Se o espinho está ali tomando, o espinho está ali tirando o enxofre, então a semente não tem essa força. O espinho, que é o mundo, tira o zinco, os espinhos crescem. Os espinhos que crescem, porque os espinhos estão na frente. E a pessoa que é mundana, e ela começa a dizer, tem nada a ver, eu posso viver aqui, eu vou cantar a música gospel, como a gente tem visto muito esses artistas se convertendo e eles querendo viver, por exemplo, a vida da igreja de vez em quando e viver o mundo a todo tempo. E daí eles querem que a igreja aceite a maneira deles viver, dessa fama que eles têm, da vida deles, e eles serem abençoados de vez em quando. Então, quem que está crescendo? Os espinhos crescem.
Ou seja, o coração produz o mal, produz mais espinho ainda, porque a terra está sendo usada para dar força, para dar estrutura para o mundo, para o mundanismo. A semente está ali, mas ela não está recebendo da terra. A pessoa não está dando atenção, a pessoa não está dando atenção devida para a semente. Não tem nitrogênio, o espinho rouba o desenvolvimento. O espinho está primeiro, certo? O espinho está concorrendo com a semente. Então, como que os macromoléculas, as enzimas vão agir ali, naquela semente, naquela árvore? Os espinhos que recebem, os espinhos que estão na frente. E isso é muito sério, porque o mundo vai retirar da semente o poder dela crescer. Assim como a religião vai tirar da semente o poder dela crescer. Assim como a beira do caminho nem vai deixar a semente nascer. Veja que esse solo cheio de espinho não tem o cobre. Por quê? Até tem, mas está protegendo o espinho. Ou seja, não tem cobre suficiente, porque é concorrente, está roubando, é uma concorrência. Não é assim, o mundo e a palavra, eles não são amigos. Por exemplo, o mundo está ali na frente e diz, não, eu quero continuar vivendo aqui, mas eu vou também te dar um pouco de cobre para proteger você, semente, de doenças. Pode ficar tranquilo. Não, são concorrentes, são inimigos. E o mundo tem o poder de tirar aquilo que é da palavra, porque se é o solo, uma pessoa mundana, de coração decididamente mundano, ela não vai permitir que a atenção dela seja da palavra. Ferro, o mundo não deixa fé gerar no coração das pessoas. A vida do mundo, ela é contrária à fé. Porque a vida do mundo, ela é baseada no quê? No desejo dos olhos, né? 1 João 2, 15 e 16, no desejo da carne e na soberba da vida. Veja, onde você achou fé aí? Na carne tem fé? Desejo da carne? Desejos da carne, existe fé? Não, existe desejo ali desenfreado, vontades, prazeres, certo? Não existe fé. Desejo dos olhos, as pessoas vêm, querem. Existe querer, mas fé não. E soberba da vida, querer aparecer. A fé não foi dada. Olha só, como que é doido. A fé não é de todos. A fé não foi dada para nós aparecermos. O mundo que está dentro das pessoas faz as pessoas querer aparecer, faz as pessoas querer se mostrar. Até mesmo dentro da igreja, as pessoas com dons, elas vivem, elas têm até dons, mas elas são mundanas. E o que elas querem fazer com os dons delas? Elas querem se mostrar, porque é o mundo. Elas querem então mostrar alguma coisa delas. A fé não foi dada para nos promover. A fé foi dada para promover a Cristo. A fé, portanto, mostra Cristo. A fé, portanto, não é o desejo da carne. A fé, portanto, é o desejo do Espírito. É o Espírito. Por isso que Paulo diz, ande no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. A fé não é desejo da carne, é desejo do Espírito. Não é desejo dos olhos, é desejo de Deus, é vontade de Deus. Então, é muito oposto, não tem ferro, certo? Então veja que nós precisamos, irmãos, olhar para essa parábola do semeador com bastante atenção, certo? Nós precisamos olhar para essa parábola com bastante carinho. Nós precisamos nós precisamos ganhar tempo com essa parábola, porque Jesus está ensinando muita coisa para nós nessa parábola. São muitas coisas. Olha só, no capítulo 4, no verso 13 de Marcos, está falando assim: então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Vamos compreender essa parábola para que possa ficar mais fácil da gente viver o Evangelho. Vamos olhar para nós como esse solo, vamos olhar para a palavra como a semente, vamos olhar para o semeador
como a palavra sendo ensinada para nós, vamos olhar para a religião, vamos olhar para o mundo, vamos olhar para o eu, vamos olhar para as aves que é Satanás roubando no caminho, na beira do caminho, vamos olhar para as lutas, o sol que está queimando a palavra no campo religioso, vamos olhar para o espinho e pensar que ele está concorrendo e roubando o que é da palavra. Vamos fazer uma análise, porque tudo que nós precisamos para viver, tudo que nós somos, tudo que Deus tensionou para nós, não está em nós no solo, está na semente. Mas quando a semente é colocada no solo, aquilo que o solo tem, que é a atenção, que é a fé, que é esse proteger, que é esse conservar, faz com que essa semente morra, gere morte em nós, a morte de Cristo, gere vida em nós, a vida de Cristo, gere ressurreição em nós, a vida ressurreta de Cristo, gere em nós chamado, vocação, propósito, gere em nós prosperidade, direção, sabedoria, gere em nós vida eterna, gere em nós Jesus como Rei, Jesus como servo, Jesus como homem perfeito, gere em nós o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou. É a palavra sendo gerada, é Cristo sendo formado em nós para a glória de Deus, meus irmãos.